Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que eu creio ser importante, até para entendermos aqui a pregação de hoje. Tá? O primeiro livro de Samuel, ele vem logo após o livro de Ruth, conforme acabei de falar. Mas, na verdade, o livro de Ruth está inserido dentro do período dos juízes. Então nós podemos entender que o livro de Samuel, ele vem logo a seguir em relação ao período do livro dos juízes. E por que eu estou falando isso para você? Quando você lê o livro de Juízes, você vai observar ali que existe um ciclo, e nós podemos até chamar de um ciclo vicioso. Um ciclo que se repetia, daí o nome ciclo, né? Mas só que, na verdade, esse ciclo que se repetia era um ciclo totalmente prejudicial para Israel. E qual que era esse ciclo, pastor? Irmãos, olha só. Primeira coisa, Israel pecava, virava as costas para o Senhor. Quando eles pecavam, é como se eles estivessem abrindo as portas para que os inimigos prevalecessem sobre eles. Automaticamente eles caíam no período de escravidão. Agora eles já estavam na segunda fase do ciclo. Agora estavam lá, escravizados pelos inimigos. Aí já viu aquela história? Quando eles estavam sendo escravizados, o bicho pegando, aí eles então clamavam ao Senhor, terceira fase do ciclo. Clamavam a Deus, Deus os ouvia, mediante o arrependimento deles. E Deus então enviava o juiz, o libertador. E o nome já diz tudo, libertava Israel daquela opressão. Só que daqui a pouco, quando o pior passava, voltava eles de novo para a primeira fase do ciclo. Caíam em pecado de novo. Caíam na escravidão, se arrependiam e clamavam a Deus. Deus mandava um juiz. Aí passava mais um períodozinho de tempo, estava eles de novo, pecando. E esse ciclo se repetia. E no final do livro de Juízes, você vê que a própria narrativa do livro diz que cada um fazia o que queria. Já viu, entre aspas, aquela expressão, terra sem lei? Cada um faz o que quer? Basicamente isso. Israel estava totalmente afastada do seu Senhor, longe do temor a Deus, sem a presença dEle. E é importante você se lembrar disso, até para você entender o que nós vamos aprender a partir de agora. Amém, Jesus? Então vamos lá. 1 Samuel 4, a Bíblia diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens.
E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca do concerto de Deus. Bom, vamos entender aqui o que estava acontecendo, o que aconteceu depois. Esses dias atrás nós falamos bastante a respeito dos filisteus. Dentro da história bíblica, vários povos se tornaram inimigos do povo de Deus. E um deles, como diz a história, figurinha carimbada, eram os filisteus. Sempre se levantavam contra Israel. E aqui nós estamos diante de mais uma batalha envolvendo Israel e os filisteus. Só que logo de cara, Israel já sofreu ali a primeira derrota. Logo no início da batalha, 4.000 soldados israelitas já perderam a vida ali. Recolheram, pois, os homens, voltaram para o arraial, e ali começaram a perguntar: peraí, por que Deus permitiu que nós fôssemos derrotados? E essa pergunta, gente, ela é uma pergunta reflexiva até para nós. Porque de vez em quando o povo de Deus também sofre algumas derrotas. E você sabia que algumas derrotas têm caráter pedagógico? Algumas derrotas servem para nos ensinar algumas coisas. Dentre elas, dentre as lições, nós temos que parar e analisar. Analisar o quê, pastor? Como está a nossa vida? Se realmente a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que a razão da derrota é porque a vida deles, daqueles que faziam parte de Israel, estou falando de uma forma generalizada, claro que tinha ali alguns que ainda temiam ao Senhor, mas a grande maioria deles estavam totalmente na contramão da vontade de Deus. Por isso que eu contei para vocês um pouquinho um resumo da história do livro de Juízes. Porque é uma coisa cronológica. Ainda estava, imperando em Israel aquela apostasia, aquele afastamento, aquele esfriamento espiritual por parte deles. Aí alguém tem a brilhante ideia. Qual a brilhante ideia? De trazer a arca do concerto, a arca da aliança, para o campo de batalha. Por quê? Porque naquele tempo a arca da aliança representava a presença de quem? Do próprio Deus. Só que aqui está. Aí aqui está o quê, pastor? Eu já vou adiantar a história para você. Eles vão, eles trazem a arca, colocam a arca justamente ali onde está ocorrendo a batalha. Resultado final, sabe o que acontece? Uma outra derrota vergonhosa. E dessa vez não foi só 4.000 homens, não. Foram 30.000 que perderam a vida naquela batalha. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí,
Mas a arca não representa a presença de Deus, a presença de Deus não estava ali. Então por que Deus não deu a vitória para o exército de Israel? Irmão, a pergunta, ela é pertinente e a resposta é muito simples. A resposta ela é objetiva e direta. Qual que é a resposta, pastor? Eles estavam usando a arca, coloque entre aspas, como uma espécie de amuleto da sorte. Nada adiantaria a arca ali, a presença da arca ali, se a vida deles não estava onde? Na presença de Deus. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, gente. Eu tenho falado esses dias, vocês que têm vindo aos cultos, vocês têm ouvido. Irmão, para de tapar o sol com a peneira. Vida cristã tem que ser realidade, verdade, fato concreto. Eu até, comentei de uma frase que um dia eu citei, achei bacana. Ficção só no cinema, irmão. Vida cristã tem que ser o quê? Realidade. Então o que acontece? Eu até estava brincando com o pastor. Você já viu criança brincar, né? Criança, ela brinca, ela é muito lúdica, a criança, né? Criança, ela brinca de fazer comidinha, ela pega qualquer coisa ali, né? Eu lembro quando eu era criança, irmão, meu Deus, eu fazia espadinha de bambu e brincava. Era tudo de mentirinha. Nada daquilo era real. O brincar, o brincar no sentido da criança, é tudo uma coisa ali que na cabecinha dela pode até ter sentido, mas é tudo de mentirinha. Tem gente que tem uma vida cristã, coloque entre aspas, de mentirinha. Só que o diabo não é de mentirinha, viu? O mundo, eterno, não é de mentirinha. A eternidade não é de mentirinha. É tudo verdade, gente. Por isso que não podemos levar a vida cristã de qualquer jeito. Aí eles acharam que trazendo a presença da arca da aliança ia mudar alguma coisa. Vamos para o texto. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, versículo 10, dá um pulo aí. Nós lemos até o 4. No versículo 10 está escrito assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi o quê? Ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Meu irmão, que vergonha. Que derrota vergonhosa. Então não adianta nós ficarmos com engano. Eles acharam que trazendo a arca, igual eu falei, como se fosse um amuleto, ia adiantar alguma coisa. Igual a pessoa que está com a vida toda irregular, mas na cabeça dela, se ela deixar a Bíblia aberta na casa dela, no Salmo 91, ou no Salmo 23, você sabe. Isso vai mudar alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, viu? Não é pecado. De repente você gosta, você acha bonito. De repente você tem lá um móvel bonito na sua casa. Sabe aquele móvel antigo, rústico, Aquele móvel assim, de aquela aparência colonial. E você coloca lá a sua Bíblia aberta. Você acha, não tem problema, é bonito realmente, é lindo, irmão. De repente na entrada principal da tua sala está lá ela. Nada contra, não tem pecado. Mas é aquela velha história que eu falo para vocês. O que adianta a Bíblia estar aberta na penteadeira do teu quarto, na cômoda da tua sala, se ela não está aberta onde? No teu coração, na tua vida? Não adianta nada. Absolutamente nada.
Então nós temos que começar a ter essa dimensão. Espera aí. Para que Deus tenha o seu olhar voltado para mim, é necessário que a minha vida esteja inclinada a Ele. Porque Deus, irmãos, Ele vai ter compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós temos que entender isso e viver o quê? Uma vida de compromisso com Deus, para que o Senhor possa sempre estar ali nos favorecendo, estendendo as suas mãos para nós. Não, pastor, Deus sempre está comigo. Inclusive eu li na Bíblia, pastor. A própria Bíblia diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, Deus sempre está comigo. Aí eu vou falar: engano seu. Realmente a Bíblia diz isso, né? Mateus 28, 20. Pode colocar aqui para mim, filhinha, vai lá. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aí ele fala: eis que eu estou convosco. Realmente está escrito isso. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E amém. Tá, mas espera aí. A Bíblia por si só se explica. A Bíblia por si só se explica. Para quem Jesus disse isso? Nós vamos ter que voltar um pouquinho, né? Nós vamos ter que voltar um pouquinho. Deixa eu até pegar aqui na Bíblia, porque aqui eu vou te mostrar certinho onde começou o assunto, para entendermos a quem Jesus disse isso. Deixa eu pegar aqui, Mateus 28. Mateus 28. Pronto, está pertinho aí. Vamos ver aqui. Versículo 16. Pode voltar no 16 para mim, Alice? Está pertinho, ó. E os 11 discípulos, pastor, não eram 12? Mas Judas havia se enforcado, lembra, gente? Judas já havia morrido, tá? E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Pode passar. Para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, vou chegar para cá, pronto. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí ele fala: eis que estou convosco todos os dias. Mas para quem Jesus disse isso? Para quem, gente? Para os discípulos. Discípulo de Jesus é aquele que tem uma vida em Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que tem uma vida na palavra. Ou seja, ele está na palavra e a palavra está nele. Então quando a pessoa fala: Jesus está comigo, mas você está com a vida na palavra ou está longe dela? Está fora dela? Eu estou fora. Então, filhinho, tira o engano do coração. Tira o engano. Pastor, como é que... Onde a Bíblia diz, pastor, que discípulo é aquele que tem uma vida na palavra e a palavra nele? Gente, João 8. A grande questão é que todo mundo conhece João 8:32. Põe o 32 aqui, Alice. João 8:32. Todo mundo conhece esse. E conhecereis a verdade. A verdade o quê? Tá, tudo bem. Só que esse versículo 32 é contexto do 31. O que diz o 31? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós, tem uma condição, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra, verdadeiramente sereis quem? Meus discípulos. Então aquilo que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, aquilo é para discípulo. Aquilo que Jesus pronunciou, aquelas palavras, é para quem é discípulo do Senhor. E o discípulo é quem? Está no texto. É aquele que permanece na palavra. Aquele que tem vida com Deus, irmão. Ele vive na palavra. E se ele vive na palavra, a palavra está nele. Então, essa pessoa que tem uma vida na palavra, essa pessoa que tem compromisso com Deus, aí Deus tem compromisso com ela, irmão. Se você fizer a leitura do texto depois, não precisa ler agora, você pode ler depois. Sabe quem é que estava naquela batalha ali? Inclusive, ali junto da arca, Ofni e Finéias. E quem eram esses, pastor? Ofni e Finéias eram filhos de um homem chamado Eli. Eram sacerdotes de Deus. Mas sabe o que eles faziam? Se prostituíam no templo. Levavam mulheres prostitutas. E se prostituíam ali. E detalhe, todo mundo sabia. Inclusive o pai. E o que o pai fez? Aquilo que o peixe faz. O que o peixe faz? Nada. Nada. Olha só quem estava lá. Porque o sacerdote, ele participava da batalha, porque ele era aquele, que era, vamos dizer assim, um elo, né? A ligação entre o povo, Deus e o povo. Olha quem estava sendo o elo entre Deus e o povo e Deus. 2 prostitutos. 2 ladrões que roubavam as ofertas que as pessoas levavam para a obra daquela época. Olha só como é que estava uma bagunça, gente. Irmão, a nossa vida não pode estar bagunçada não, irmão. A nossa vida espiritual não pode estar bagunçada. Às vezes você fala, pastor, eu não vejo o favor de Deus na minha vida, mas a pergunta que você tem que fazer para você é: a minha vida está nele, a minha vida está na palavra, eu sou compromissado com a palavra? Que se você chegar na conclusão que não, você tem que ser sincero pelo menos com você. E tem que chegar, irmão, e tem que mudar essa história. E como é que eu mudo essa história, pastor? Meu irmão, se arrependendo do erro, se convertendo, se humilhando. É aquilo que ele diz em 2 Crônicas, 7:14, é conhecido esse texto. Vamos lá? 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se não for, é isso mesmo. Olha o que diz. 2 Crônicas 7:14. Podemos? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e olha o que mais? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E o que mais? Perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Uma pessoa precisa fazer isso. A pessoa diz que chama pelo nome do Senhor, mas se ela estiver no erro, meu irmão, tem que se humilhar diante de Deus. É chegar diante dele e falar: Senhor, diante das pessoas, alguns podem até olhar para mim e achar que eu sou mulher de Deus, que eu sou homem de Deus, mas o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu não sou nada disso.
O Senhor sabe o que está dentro de mim. Me perdoa. Irmão, se humilha, se converte, irmão. Aí você vai ter o favor de Deus, direcionado a você. Por isso que temos que tirar o engano do nosso coração. E, gente, Paulo, como diz a história, vira e mexe. Falava isso para a igreja. Falava, pastor? Falava. Sempre você vê Paulo alertando a igreja. Você vê ele alertando a igreja de Roma. Você vê ele alertando a igreja de Éfeso. Você vê ele alertando a igreja da Galácia. Você vê ele alertando a igreja de Corinto, principalmente. Essa daqui, sempre, Paulo estava trazendo à tona isso. Se examinar. Olha para você. Olha quem você é. Não se engana. Seja sincero diante de Deus. Inclusive em 2 aos Coríntios, para terminar, vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 13. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 13, vamos ler a partir do 5. Acharam? 2 aos Coríntios 13, 5. Olha o que Paulo fala para essa igreja, gente. Serve para nós também. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis aonde? Na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Aí ele termina dizendo, se não é que já estáis o quê? Reprovados. Paulo estava falando isso para a igreja. Isso significa o quê? Que tem gente dentro da igreja que não está aprovada. Está o quê? Reprovada. Então, irmãos, como diz aquela canção antiga, acho que vocês vão lembrar. Eu não vou cantar, senão vocês vão sair correndo. Só vou parafrasear, né? As frases. Diz mais ou menos assim. Posso? Ninguém vai sair correndo não, né? Hein, gente? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. É o que a gente precisa às vezes, irmão. Às vezes acredito que você tem que voltar um pouquinho, sabe? Peraí, deixa eu rever algumas coisas. Deixa eu rever aqui a minha vida. E se necessário for, se humilha. Se derrame diante de Deus. E volte. Volte para a presença dEle. E pode ter certeza de uma coisa. Ele jamais vai te rejeitar. Porque a própria Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar em nome do Cristo.